Hebreus capítulo 12, a partir do verso 25. Hebreus 12, a partir do verso 25. Você terá o texto em tela também. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, repete isso comigo. Recebendo nós um reino o que, meus irmãos? Repete comigo, um reino o que, igreja? Inabalável. Retenhamos a graça. Diga comigo esta última frase. Retenhamos a graça. Reafirme isso comigo. Retenhamos a graça. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, real, verdadeiro, Espírito Santo que inspirou esse texto no coração do teu servo, o autor aos Hebreus. Que o Senhor esteja agora aqui entre nós, fazendo com que esta palavra se efetive em nossas vidas, produzindo transformações. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu gosto muito, de tempos em tempos eu menciono isso, uma oração que o pastor Cláudio Duarte, pastor bem caricato, bem conhecido, ele de tempos em tempos ele menciona isso na sua oração. Ele sabe que a sua fala ela é muito concorrida, milhões de seguidores, e aí ele diz em suas orações de abertura com muita frequência: Senhor, que sejamos muito mais do que admiradores da palavra, que saiamos daqui processados, perturbados, transformados pela Tua palavra. E eu acho essa fala dele muito, muito sábia. Estejamos aqui muito mais do que para contemplar, observar, admirar ou não as Escrituras e a palavra de Deus. Que estejamos aqui para sermos processados pela palavra de Deus. Você recebe isso? Então diga amém. Deseje isso para a sua vida. Vamos lá, o texto fala de um reino inabalável. E eu quero começar reafirmando isso. O reino de Deus inabalável. A igreja do Senhor Jesus inabalável. Retomo aquilo que eu comentei no primeiro sermão do início desta série. Eu e Jaqueline estivemos recentemente em Roma. Fomos lá, visitamos o Coliseu Romano. A expressão visível, mais contundente do Império Romano. Uma edificação de 2000 anos. 2000 anos atrás, edificaram aquela coisa imensa, gigantesca, que comportava entre 55 e 60 mil pessoas. Algo impressionante que ainda hoje a gente ali naquele local fica impressionado vendo aquelas ruínas, mas vendo o gigantismo daquelas ruínas. O Império Romano, maior império já estabelecido sobre a face da terra, em vários sentidos, na dimensão geográfica, toda a Europa, parte da África, parte da Ásia, o Império Romano dominou. Do ponto de vista de temporalidade, ou seja, o Império Romano, ele durou aproximadamente 1000 anos. Nenhum outro império estabelecido sobre a face da terra teve tanta longevidade, 1000 anos. O exército do Império Romano foi o exército, óbvio que guardando-se devidamente as proporções do avanço científico, mas foi o exército mais poderoso existente sobre a face da terra. Queridos,
o Império Romano, que perseguiu implacavelmente a igreja do Senhor Jesus. O que existe daquele Império Romano hoje são ruínas, mas a igreja do Senhor Jesus está viva, crescendo, fortalecida e avançando sobre a face da terra. Diga glória a Deus, aleluia. Eu digo isso para que você tenha consciência disso. Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus, não digo isso para o seu orgulho, para a sua arrogância. Você faz parte de um reino inabalável. Céus e terra passam, mas a igreja de Cristo não passa. Céus e terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. Nós estamos aqui agora, junto com irmãos, como irmãs, participando de um reino que é um reino inabalável, o reino do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, amém. Pois bem, nós recebemos este reino inabalável, é o que o autor aos Hebreus diz. Tendo recebido em nós, tendo recebido um reino que é inabalável. E aí ele diz, olha, retenhamos a graça. Repete isso comigo mais uma vez. Retenhamos a graça. Existem várias versões dessa expressão. Eu tenho insistido com você. Eu gosto de ler o texto bíblico e reler, e vou numa versão, noutra versão, noutra versão, noutra versão. E uma versão muito interessante, Bíblia livre para todos. Calma, quando diz Bíblia livre para todos, esta versão não tem qualquer inclinação progressista. Uma versão séria da palavra de Deus. Bíblia livre para todos, BLT. Ela usa essa expressão da seguinte forma: vamos ter uma atitude cheia de graça. Retenhamos a graça. A Bíblia livre para todos traz da seguinte forma: tenhamos uma atitude cheia de graça. Ou seja, já que nós recebemos esse reino inabalável, qual deve ser a nossa resposta? Que a nossa atitude, que a nossa forma de viver, que a nossa existência, o nosso dia a dia, a nossa fala, nossas reações, nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa atitude, a ideia é essa, tá, gente? A coisa migra do campo sentimental, teórico, abstrato, muito fluido, emocional, migra dessa dimensão abstrata para uma dimensão prática, vivência, vida, atitude, gesto. É muito importante isso. Não fica apenas numa dimensão do abstrato, do imaginário, do sentimental, não. Vai da dimensão abstrata para a prática. Se eu faço parte dessa igreja, que é um reino inabalável, se eu faço parte desse reino que é permanente, é perene, se eu recebi este reino, o reino da graça, então que minha atitude, que minha forma de viver, de falar, de reagir, de sentir, seja uma atitude cheia de graça. Povo de Deus, diga amém? Então, tenhamos uma atitude cheia de graça. Fala comigo, tenhamos uma atitude cheia de graça. Me ajuda aí, fala para o seu irmão, irmão, tenha uma atitude cheia de graça. Isso, tenha uma atitude cheia de graça. É isso que o autor aos Hebreus está nos recomendando. E aí a gente vai para a igreja de Antioquia, tenho citado isso para vocês, a igreja de Antioquia. Lembram? Falei isso domingo passado? Vamos recapitular aqui. A igreja de Antioquia, ela por si só era uma novidade,
para a igreja em Jerusalém, porque Antioquia era um território, uma cultura não judaica. E aqueles nossos irmãos queridos lá de Jerusalém, eles estavam entendendo que o evangelho era rigorosamente apenas para Jerusalém, para os judeus. E aí quando chega a Antioquia, isso para eles é uma novidade. E eles estranham muito aquilo. E lá em Antioquia, aqueles novos irmãos em Cristo que não eram judeus, eles começam a compartilhar Jesus para os gregos, a cultura grega, uma cultura politeísta. E os gregos começam a abrir seus corações, suas casas para Jesus, para o Evangelho, para a palavra. E aí os irmãos lá em Jerusalém, eles ficam assim, espantados, o que é isso? E aí eles mandam alguém, mandam Barnabé, lembram, falei isso domingo passado, eles mandam Barnabé lá para Antioquia, e quando Barnabé chega lá, Barnabé que era um camarada gente boa, né? Barnabé que era um homem cheio de sabedoria, um homem que tinha um ótimo testemunho, a vida dele não era uma vida dupla, vivendo de dois modos distintos e conflitantes, não. Ele era um homem que tinha um testemunho maravilhoso, ele era coerente, aquilo que ele falava ele vivia, aquilo que ele pregava via-se na sua vida. Então ele tinha um testemunho maravilhoso, e Barnabé era Santo, Barnabé era de bom coração, de bom coração. Quando ele chega lá em Antioquia, ele se alegra muito, o coração dele se alegra. Ele faz ali um regozijo no seu coração. Por quê? Porque ele vê naquela igreja a graça de Deus. Olha só. Ele vê a graça de Deus. Essa expressão aí tem um sentido simbólico, óbvio. Vamos lá para Jó. Antes eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, ver a graça de Deus significa o quê? É uma manifestação tão grande, tão forte da graça de Deus nessa igreja, que eu posso ver a graça de Deus aqui. Glória a Deus por isso. Dá um glória a Deus aí, irmão. Glória a Deus por isso. Aquela igreja era uma igreja repleta da graça de Deus. Os irmãos daquela igreja eram irmãos que tinham esta atitude recomendada aqui por Hebreus. Uma atitude cheia de graça. Isso era muito presente naquela igreja. Quais eram as consequências, ou quais foram as consequências disso? Né? O principal cristão de todos os tempos, o camarada mais contundente, o seguidor do Senhor Jesus, uma referência para todos nós, o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso. Ele foi forjado como o maior missionário de todos os tempos, foi forjado nessa igreja de Antioquia. Por quê? Porque era uma igreja cheia da graça de Deus. Do ponto de vista estratégico, se nós estamos aqui hoje numa cidade chamada São Paulo, se nós estamos aqui hoje numa igreja no mundo ocidental, do ponto de vista estratégico, deve-se isso a quem? A Saulo de Tarso, que teve o seu traço, a sua vida forjada como um cristão nesta igreja, onde a graça de Deus era vista. Amém, irmãos? Então, tenhamos uma atitude cheia de graça. Repete isso comigo mais uma vez. Tenhamos uma atitude cheia de graça. O que fazer? Quero mencionar apenas algumas coisas aqui, para que a gente viva essa recomendação. Tenhamos uma atitude, um comportamento, uma resposta para com a vida, que possam ser caracterizados pela graça de Deus. Vamos lá, no verso 1, ele recomenda: desembaraçando-nos de todo peso, livrando-nos de todo peso. Deixa eu me livrar desse negócio, isso é peso, isso é fardo. Gente, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. E reconheço, não é simples. O que está na minha vida, que traço, que atitude,
que comportamento, que sentimento que habita aqui, olha. Que não é leveza, é peso. Faça essa análise sincera de si mesmo. O que eu estou carregando insistentemente? E no fundo eu sei. Isso é peso. A recomendação é desembaraçando-nos, livrando-me desse negócio. Tem que me livrar disso. Você lembra de Paulo lá chegando em Malta, a embarcação, aquele vendaval, aquela tempestade, começam a jogar fora aquilo que era dispensável, estava no barco, que é uma prática, ou era uma prática muito usada pelos marinheiros em tempos antigos. O barco, o navio, atravessando um temporal com risco de naufragar, vamos jogar fora o que é dispensável. O que precisa ser lançado para fora do barco. Porque se não for lançado para fora do barco, o barco vai a pique, vai naufragar. O que está te fazendo navegar mal? Aí você tem que fazer uma análise de si mesmo. Ser muito honesto consigo mesmo. É a minha fala? São as respostas que eu dou às situações da vida? São os meus sentimentos para com esta pessoa, para com aquela pessoa, para com aquela outra pessoa? São desejos ilícitos? O texto ele fala diretamente sobre a necessidade de sermos santos, desembaraçando-nos do pecado, a necessidade de renúncia, de sacrificar a própria carne, de crucificar a si mesmo, porque sem esse conceito de renúncia, de sacrifício, de crucificar a própria carne, não há, preste atenção, olha bem para cá, querido, não há evangelho do Senhor Jesus sem isso. Tentar construir um evangelho de Cristo sem isso é amputar o evangelho de Jesus. Sede santos, como é santo vosso Pai que está nos céus. Vai, não peques mais. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Quem quer me seguir, tome a sua cruz. Você querer amputar isso do evangelho de Jesus, você está seguindo qualquer outra coisa, menos Jesus. Então esse é um chamado para mim, para você e para todos os que querem ser seguidores de Jesus. Então sim, o texto está fazendo uma referência direta a lance fora os fardos, as coisas que são pecaminosas, se livre desses fardos, desses pesos. Mas amplie essa recomendação. Amplie essa recomendação. Eu preciso, para eu viver tendo uma atitude de graça, cheia da graça, eu recebi o reino, esse reino inabalável, eu preciso também livrar de pesos, que talvez não sejam definidos assim, claramente, como transgressões. Não é uma transgressão, tá? Não é algo do tipo adultério. Não é uma transgressão, mas pode ser que seja um peso. Pode ser que seja um sentimento que você carrega aí, pode ser que seja uma forma de ser que você carrega, e isso seja um peso, seja um fardo. Para você ter uma atitude cheia da graça, você precisa deliberar isso em sua vida, meu irmão. Presta atenção. Livre-se de tais pesos. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém. Fala, eu recebo isso, eu acolho isso. E mais, eu quero estender um pouquinho mais esse sentido de livrar-se de pesos. Vamos lá, vamos para o campo um pouco mais sentimental, emocional.
Deixa eu pregar para mim mesmo diante de vocês, tá? Livre-se de pesos. Paulo Eduardo, livre-se da ansiedade. Se isso cabe para você, bênção. Mas eu estou pregando para mim. Livre-se da ansiedade, porque isso é peso. Me lembro, 20 anos atrás, em fevereiro, a primeira vez que eu preguei nesta igreja. Vim aqui para conhecer a igreja e veio um sentimento muito forte da parte de Deus de que o Senhor estava nos encaminhando para que eu fosse pastor, para que eu viesse ser pastor dessa igreja. Um sentimento muito forte naquele culto, um domingo de fevereiro de manhã. E o sentimento forte de que eu viria para São Paulo, que viria para ser pastor dessa igreja, que foi colocado pelo Espírito Santo, naturalmente ele veio acompanhado por sentimentos humanos. Ao mesmo tempo veio uma angústia. Jesus do céu, como que vai ser esse negócio? Aí vem a família, como eu digo para vocês, né? Minhas filhas entrando na adolescência. Tirar minhas filhas de uma cidade tranquila, segura, como Resende, e vir para uma cidade mais tranquila ainda, chamada São Paulo. E aí, de repente, naquela manhã, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração, porque a igreja cantou: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu. O Espírito Santo de Deus ministrando no meu coração, num canto da igreja pela manhã. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, dá uma glória a Deus. Descansa no Senhor. Livre-se dos fardos. Sejam transgressões, sejam procedimentos e comportamentos que são pesos, ou sejam angústias e ansiedades desnecessárias. O Senhor peleja em seu favor, meu irmão. O texto foi dito não apenas para o povo hebreu de Israel naqueles dias. O texto é dito para mim e para você. Neste encontro não tereis que pelejar. Apenas tome posição. Fiquem parados e vede o livramento que o Senhor te dará. Amém. Amém, igreja. Segundo lugar, ele diz lá: considerai, pois, atentamente, no verso 3. Segunda coisa que nós temos que fazer para ter uma atitude cheia de graça. Considere atentamente. Considerar atentamente é prestar muita atenção, e refletir, e pensar, e processar, e investir tempo nessa reflexão. Eu tenho que pensar sobre esse negócio. Considerar atentamente é isso. Não é ouvir, achar bonitinho e acabou, e aí eu toco a vida e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Não. Eu tenho que parar, tenho que considerar atentamente. A minha Bíblia tem muitas anotações, porque são coisas que eu tenho que retornar a elas e ler lá a anotação, ler lá o grifo. É preciso parar, refletir, absorver, é preciso considerar atentamente. Faça isso. Considere, pois, atentamente, diz lá o texto. E aí ele faz referência a quem que é a nossa referência máxima, irmãos? Quem que é nosso exemplo? Quem que é o nosso exemplo, nossa referência máxima? Se chama Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus, Ele é a nossa referência. Os seus ensinos, aquilo que Jesus falou, que Ele ensinou, o Sermão do Monte, os seus ensinos, também os seus milagres, fonte de inspiração. Além dos ensinos, além dos milagres, o estilo de vida de Jesus.
Eu tenho que ler os evangelhos observando isso, o modo de Jesus viver. E aí o modo de Jesus viver tem que me inspirar, tem que ser referência para mim e para você. Se Ele é Redentor, Senhor de minha vida, eu tenho que me inspirar em Jesus. Em Jesus. Concorda comigo? No estilo de vida de Jesus. E aí, a partir dessa ideia, você se inspirar no estilo de vida de Jesus, no seu dia a dia, foi que Charles Sheldon, no final do século XIX, ele escreveu um best-seller intitulado Em Teus Passos, que faria Jesus. No original em inglês, In His Steps. Em seus passos. E qual é a história? Qual é o enredo desse livro? Um pastor que, a partir de um problema que surgiu na igreja, ele lança um desafio, uma campanha. E a campanha era o seguinte: antes de você falar qualquer coisa, durante um ano, hein, irmãos? Durante um ano foi o desafio. Antes de você tomar qualquer atitude, antes de você falar qualquer coisa, de qualquer procedimento, antes de qualquer ação, antes de qualquer resposta, você vai pensar o seguinte: Jesus aqui no meu lugar, lidando com esta situação que eu estou lidando agora, qual seria a reação de Jesus? Aqui, na situação na qual eu estou inserido, diante do problema onde eu estou agora, com o qual eu estou lidando, diante dessa luta agora aqui, diante desse fato que me desagradou, qual seria a resposta de Jesus? E aí o enredo mostra que durante um ano a igreja fez essa campanha, e aí então a igreja foi crescendo. Mas antes de crescer numericamente, ela começou a crescer em qualidade. O ambiente da igreja começou a ser um ambiente cada vez mais abençoado, porque os irmãos começaram a ter como referência absoluta Jesus, e reagir, e responder, e fazer, e falar como Jesus reagiria, responderia, falaria. E aí, como consequência disso, a igreja começou a crescer, cada vez mais pessoas, porque um ambiente saudável, um ambiente cheio de saúde, começou a atrair pessoas vindo, pessoas encontrando-se com Cristo, sendo salvas, sendo redimidas, sendo transformadas. Porque o ambiente na igreja se tornou um ambiente como lá em Antioquia, cheio da graça de Deus. Aleluia, irmão? Cheio da graça de Deus. E aí eu diria para você que há uma lógica simples para isso, que vai te ajudar muito para que você seja alguém cheio da graça. Todo mundo aqui comigo? Há uma lógica simples que vai te ajudar muito para que você tenha uma atitude cheia da graça. Que lógica é essa? Menos importante, o que é menos importante, e o que é mais importante. Fala isso comigo. O que é menos importante? Pode falar, verbaliza. O que é menos importante e o que é mais importante. Simples, né? Ou seja, eu não vou priorizar o que é menos importante. Eu vou priorizar o que é mais importante. Fácil, fácil, né, gente? Sim ou não? Vamos lá. O que eu quero é menos importante. Vidas sendo abençoadas é o mais importante. Então eu não priorizo o que eu quero. Eu priorizo que vidas sejam abençoadas. O povo de Deus diga amém. O que eu gosto é menos importante.
cativos sendo libertos por Jesus, isso é o mais importante. Então, eu não priorizo o meu gosto, eu priorizo que cativos sejam libertos por Jesus. A igreja toda diga amém. A minha expectativa é menos importante. Enfermos sendo restaurados é mais importante. Então, eu não priorizo a minha expectativa sendo atendida, eu priorizo enfermos sendo restaurados pelo Senhor. A igreja toda diga um sonoro amém. Isso é simples, né? É simples, né? O meu desejo, olha só, eu vou repetir, tá? O meu desejo, com o eu bem agigantado, o meu desejo, é menos importante. Pecadores sendo transformados por Jesus é o mais importante. Aleluia, você pode dar um aleluia aí? Aleluia. A minha predileção não é o mais importante, é menos importante. Famílias sendo restauradas por Cristo Jesus, é o mais importante. E para nossa alegria, para o nosso regozijo, eu posso dizer isso. Nessa igreja, nos últimos 20 anos, eu poderia dizer para vocês aqui, pelo menos 14 casamentos de pessoas que já estavam divorciadas foram restaurados. Divorciado e divorciada se casaram novamente, mesmo marido e a mesma mulher. 14 casamentos restaurados. Isso para você é importante? É o mais importante? Dá um aleluia aí, irmão. Glória a Deus. O meu contentamento é o menos importante. As novas gerações, olha bem para cá, as novas gerações tendo uma vida intensa com Cristo é o mais importante. Agora dá um amém bem contundente aí. Eu sei que isso implica em coisas delicadas. O meu contentamento é o menos importante. Você está ouvindo um jovenzinho de 62 anos falar isso para você, tá? O meu contentamento é o menos importante. O mais importante é que as novas gerações estejam sendo abençoadas. E aí, isso é muito facilitador. E aí, isso ajuda muito a desembaraçar as coisas. Quando isso começa a ser prioridade para mim. Não é? Me lembro bem, já dividi isso com a igreja aqui uma vez, quando fui pregar o meu primeiro sermão, lá em 1982. Primeira igreja batista de Campos, igreja onde eu e a Jaqueline crescemos, né? Eu botei paletó e gravata. Alguém vai se lembrar disso. Eu estava usando, olha só como alguns detalhes marcam, né? Eu estava usando um terno jeans. Alguém aí se lembra disso? Terno jeans, isso foi moda um tempo. Uma gravata fininha, de tricô. Tem gente que se lembra disso, não fica com vergonha não. Tem gente que se lembra disso, né? Isso, o terno foi Jaqueline que me deu de presente. Foi um domingo de manhã. A gente estava atrás da igreja, o coro jovem ia cantar. Eu e o pastor, Obadias Ferreira da Alcântara, homem de Deus. E aí no meio da garotada toda ali, eu ia pregar, né, com as pernas tremendo, ia pregar pela primeira vez, mês de agosto, mês da juventude. Aí chega um irmãozinho lá, um jovenzinho, talvez uns 75 anos, jovenzinho. E a cara dele não era uma cara de muitos amigos. E na frente de todo mundo, Pastor Obadias, eu vim aqui compartilhar com o Senhor. E aí ele começou a fazer uma lista de
coisas que o estavam incomodando muito, na frente de todo mundo ficou assustado e eu mais ainda. Olha que ótimo preparo para pregar, né, gente? Momento apropriado, né? Momento bom para chegar e dividir problemas de igreja, né? 5 minutos para começar o culto. E aí o pastor Madias, do alto da sua sabedoria, disse: deixa eu fazer uma pergunta para o irmão, é simples, nós não temos muito tempo. Com quantos o irmão orou esta semana? Quantas pessoas o irmão socorreu essa semana? Alguém que estava precisando de alguma coisa e o irmão tirou do seu bolso para socorrer. Com quantas pessoas o irmão essa semana abriu o texto sagrado para ensinar, para ajudar, para ministrar a palavra? Com quantas pessoas? Aí aquele irmão, exatamente como o jovem rico, abaixou a cabeça, envergonhado, se retirou. Se retirou. Porque ficou muito evidente para ele. Ficou nítido diante de todos. O que para ele era o mais importante eram as coisas relacionadas ao eu, ao que eu gosto, ao que eu quero, e não abençoar o outro, e não que o outro seja bênção. Ficou muito nítido isso. Querido irmão, priorize abençoar outros em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana eu fui abençoadíssimo demais, você sabe disso, eu creio, mas creio muito nessas ações, nessas provisões, nessas intervenções especiais e sobrenaturais do Senhor. O Espírito Santo de Deus fala. Você crê nisso, irmão? O Espírito Santo de Deus fala. E eu estava com meu coração pesaroso, até um pouco entristecido. E aí, de repente, entra no meu WhatsApp. Não era nem um contato que eu tinha identificado, salvo. Entra no meu WhatsApp. E ele diz lá: pastor, aqui é o Fabiano. Entendo que talvez você não se lembre de mim. Estou morando em Sorocaba. Pastor, eu estou limpo há 12 anos. Pastor, está aqui, eu estou mandando a foto minha com a minha esposa. Eu acho que vocês vão conseguir ver agora em tela, vamos ver. Está aqui a minha foto com a minha esposa. Está aqui a foto com a minha filha e a minha outra filha, e nós estamos servindo ao Senhor Jesus, e agora eu sou um psicólogo formado e estou usando o meu ofício de psicólogo para abençoar outras pessoas. Eu fui batizado no batistério da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Este irmão viveu aqui nas ruas, no lixo da Cracolândia como dependente químico, e hoje ele é uma família, está ali uma família salva, servindo ao Senhor Jesus. Aplauda o Senhor por isso, irmão. Aplauda o Senhor por isso. Coloque isso como prioridade no seu coração: servir, abençoar outras pessoas. Livre-se de pesos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí eu encerro fazendo referência àquilo que o autor disse: para ter uma atitude cheia de graça, tende cuidado. Não recuseis o que Deus fala. Não recuse as ministrações do Senhor ao seu coração. Aceite aquelas ministrações que são as de encorajamento. Eu creio, o Senhor encoraja. Não tenho dificuldade nenhuma com isso. Não vivo o evangelho de autoajuda, mas creio na ajuda do alto. O Senhor encoraja. A luta está grande, mas o Senhor vai me dar vitória. Eu creio nisso, óbvio que eu creio. Sim, a peleja que você está atravessando, ela é grande, sim, mas o Senhor tem bênçãos reservadas para a sua vida. Recebe isso, irmão. Senhor, eu creio nisso, não estou falando isso ironicamente, eu creio. O Senhor tem bênçãos reservadas para a sua vida. Aleluia. Então, dê glória a Deus pelas promessas do Senhor, receba os encorajamentos que vêm do alto, acolha isso em nome de Jesus. Mas também não rejeite as advertências.
O mesmo aleluia e glória a Deus para os encorajamentos, que eles sejam também aleluia e glória a Deus para as advertências. Então, não rejeite quando o Senhor te fala. Amém? Que nós sejamos uma igreja cheia da maravilhosa graça do Senhor. Como Antioquia, uma igreja cheia da graça do Senhor. Fica de pé e fala comigo, você conhece bem. Vamos falar juntos? Maravilhosa graça. Graça de Deus sem par. Como poder contá-la? Como hei de começar? Comece vivendo essa graça maravilhosa. Viva tendo uma atitude cheia da graça do Senhor Jesus. Eu não estou negligenciando o fato de você ter lutas, decepções, pelejas, coisas que te entristecem. Não estou negligenciando isso. Mas que a sua resposta seja essa: eu terei uma atitude cheia de graça, cheia da graça do Senhor. Amém? Amém e amém.